Bem, pessoal, mais uma resolução. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Seja um T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Aí tem o gráfico desse comportamento de altura em relação ao tempo, e ele pede a expressão da função altura. Alguns comentários antes da própria resolução. Aqui então tem uma cadeira, o ponto A. Esse segmento aqui, ó, ele é paralelo ao solo. Então imagina aqui, ó, eixo Y, aqui o eixo X. Então dá para dizer que aqui é o ponto de saída, aqui é o meu zero. Quando eu chego lá em cima, ó, eu atinjo a altura máxima desta roda gigante, dessa High Roller. E essa altura máxima, ó, 168 metros, eu consigo observar isso no gráfico. Pô, então já sei que aqui em cima, ó, eu chego a 168 metros de altura. Assim como quando eu retorno com essa cadeira até essa posição, aqui é a altura mínima desta cadeira em relação ao solo. E essa altura mínima, pô, aí eu no gráfico eu não tenho. Mas aí é fácil de perceber, olha só o raciocínio. De 88 até 168 aqui, ó, eu tenho 80 metros. Esse 88 aqui é o eixo central da função. Então significa que aqui para baixo eu também tenho 80 metros. E aí 88 menos 80, eu vou ficar aqui, ó, com 8 metros. Agora eu consegui definir qual é a altura mínima que essa cadeira atinge durante aí a rotação dessa High Roller. Ela vem até aqui 8 metros. Então dá para perguntar até, esse exercício poderia perguntar qual é o diâmetro desta roda gigante. O diâmetro seria de 168 até 80, seria 160. Que é fácil de perceber aqui, né, na variação das imagens, 168 até 8. Muito bem. Bom, mas indo para o que a questão pede, eu preciso identificar a função do gráfico. Então, na realidade, o que interessa, esse desenho aqui, claro, ele é ilustrativo, ele de certa maneira traduz o exercício, ajuda a interpretar o que acontece nesse exercício, mas o foco é olhar para o gráfico e verificar qual é a alternativa. Então, isso é essencialmente a resolução dessa questão. E por isso que eu vou colocar na outra tela somente o gráfico e as alternativas, para que eu fique também com mais espaço aí para poder desenvolver os cálculos. Então, vou aqui colocar uma outra lâmina, onde eu tenho o gráfico e as alternativas. Lembrando para ti que esse valor de imagem, aqui nesse valor de imagem mínima, essa altura mínima aqui, nós já conseguimos perceber que é 8. Lembra, né? Aqui tem uma diferença de 80 e aqui também uma diferença de 80, logo essa altura mínima é 8. Muito bem. Então, a função, ela é, de certa maneira, geral, né? Uma forma geral para essa função, f de t igual um valor de A mais B vezes seno ou cosseno. Aí pela descrição, o modelo gráfico que eu tenho aqui, a tendência é que seja seno, né? A grande probabilidade é que seja seno. Também poderia ser cosseno se tivesse um deslocamento horizontal, mas como não tem nenhum deslocamento horizontal indicado em nenhuma função, então é seno. Tá? Então eu vou aqui por seno, B vezes seno de Cx.
eu nem vou colocar o parâmetro D porque eu percebo que não há deslocamento aqui. A princípio não tem deslocamento, porque nas alternativas em nenhuma delas tem o deslocamento, né? Aqui junto do T aqui, ó, não tem uma soma, uma subtração de algum arco. Então, eu não preciso pensar nesse D aí. Ok. Esta função tem como imagem, isso eu consigo perceber no gráfico, a imagem dessa função, ela é desde o valor 8, inclusive, e vai até o valor 168, inclusive também, do valor mínimo de y ao valor máximo de y. E aí tem uma regrinha prática que me diz que a imagem de uma função trigonométrica em seno e cosseno, ela é desde a menos b, ela vai ser desde a menos b até a mais b, ou o contrário, de a mais b até a menos b. Como é que eu vou saber quando que é uma, quando que é outra? Essa situação aqui eu uso quando o b for positivo, e essa situação aqui é o contrário, né, de a mais b até a menos b, eu uso quando o b for negativo. Lembrando que o b é quem multiplica aqui o valor da função. Nota que eu não tenho nenhuma alternativa com valor negativo multiplicando nem seno nem cosseno. 80 positivo, 80 positivo, 88 positivo, 160. Nenhum valor aí tem um valor negativo somando. Então já dá para ver que seria esse formato de cima. E outra forma também de confirmar isso é pelo aspecto gráfico. Se eu estou considerando uma função seno e o gráfico tem uma curva com essa modelagem gráfica assim, eu sei que o b é positivo, logo eu pego esse modelo de imagem de cima. Se a função fosse em seno e ela fosse assim, ó, primeiro a concavidade para baixo e depois para cima, aí eu teria aqui um b negativo. Aí eu usaria a imagem com esse formato, a mais b, depois a menos b. Ok? Então tá, eu vou deixar esse esquema aqui, não vou apagar o que eu tenho aqui. Acho que o espaço vai ser suficiente. E aí então eu percebi que aqui se trata de a menos b até a mais b, porque o b ele é positivo pelo formato gráfico ou pelas alternativas. Quando eu tenho essa comparação entre as duas imagens, a imagem que eu consigo observar no gráfico e a imagem nesse formato aqui geral, dá para perceber, portanto, que esse a menos b é igual a 8. Ó. O 8 equivale a menos b. Então, vou escrever isso. A menos b é igual a 8. Assim como esse 168 equivale ao a mais b. Também vou escrever isso. A mais b igual a 168. Eu fico com um sisteminha bem simples para resolver. Posso resolver isso aqui por adição. No cancelamento do b aqui, ó, bem rápido. Menos b com mais b. Opero esse a com a 2a. Igual 8 mais 168, isso dá 176. E aí o a é igual a 176, divide por 2. O a é igual a 85, mais 3, 88. O a é igual a 88. Que eu poderia ter visto isso já aqui, né? Olha só, ponto de partida, que é a média, inclusive, do 168 mais o 8. Bom, então, se confirmou para mim ali, o a é 88. Então, aqui, ó, é 88. E o b? Bom, o b está fácil. Se a mais b é 168, pegando a de baixo ali, a equação de baixo, a mais b é 168. Se o a é 88, 88 mais b é igual a 168. B é igual a 168 menos 88. E eu tenho que B é igual a 80. Ok. Então, eu tenho já o A e o B. O C, né? O C aqui dá para ver que em todas as alternativas, o C, quem multiplica o X,
Quem multiplica variável, que nesse caso é o t, observa que o t aqui está fazendo papel de x, né? Eixo horizontal. Então nota que todos os t's aí das alternativas estão sendo multiplicados por 1. Então já sei que o c é 1, então isso não vai mudar nada. Eu já sei que o a é 88, o b é 80, já posso marcar aí a alternativa que tenha esse formato. Mas, só para uma questão de exercício, eu vou fazer o cálculo do c, lembrando para ti que o c, que é o que multiplica ali o ângulo, multiplica o x ou multiplica o t, isso aí vem pelo período. Período é 2π sobre o módulo de c. Vou botar só o c. O período aqui eu consigo observar que é igual a 2π, porque aqui ó, eu tenho uma volta, ó. Na verdade, uma volta termina aqui, né? Eu tenho aqui uma saliência, aqui a reentrância, e aí a partir desse ponto aqui, 2π, o desenho se repete, ó. Aqui eu tenho de novo uma saliência, que corresponde a essa saliência aqui, e depois a reentrância, que corresponde a essa de baixo. Então, a partir daqui, o desenho ele se replica, ele reacontece. Claro, por quê? Porque isso aqui é uma volta, ó. E aqui eu tenho uma outra volta, conforme ele falou no enunciado, que são duas voltas. Então, na primeira volta, aqui a cadeira vai subindo, 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 atinge o valor mais alto, 168 metros, volta para aquela posição de saída, né? Que ali a cadeira A ela inicia já numa certa altura, de 88 metros, e depois ela vai girando e vai abaixando. Deixa eu voltar para ti aqui, lá na outra lâmina. Aqui, ó. A cadeira, ela parte aqui dessa altura, que é 88 metros. Então, aqui eu tenho 88 metros de altura, 80 aqui e mais 8 até o solo. Então, ela parte de 88, aí vai girando, ó. Vai atingir a altura máxima. Aí, a roda continua girando, ela vai descendo, volta para a altura que ela estava, de 88 metros. Então, ela subiu, atingiu o valor máximo, desceu, voltou para a altura que ela estava. A roda segue girando e ela vem descendo, agora diminuindo a sua altura, até a altura mínima. Então, ela vai girando até atingir a altura mínima de 8 metros. E aí, agora, pela volta da roda, a cadeira novamente começa a subir, começa a aumentar a sua altura. E aí, começa a subir até voltar para a posição inicial de 88 metros. A partir daqui, todo esse processo vai se repetir. Então, isso aqui, ó, é o período dessa função. Período igual a 2π. Então, eu vou lá para a lâmina, segunda, e vou fazer isso. Período é 2π. 2π. Vou fazer aqui com outra cor. 2π é igual a 2π sobre o c. Esse c vem para cá vezes, fica c vezes 2π. Esse 2π vem na falsa passagem dividindo. Dá para dizer que c é igual a 2π, divide por 2π, c é igual a 1, confirmando o que nós já vimos previsto. Ok? Então, um cálculo aí complementar esse valor do c. E aí eu vou identificar o que eu obtive, a igual a 88 e b igual a 80, nesse formato de função, buscando na alternativa. Então, f de t igual a, o valor a é 88, depois mais b, o b é 80, 80 vezes o seno de t, né? Seria c vezes t, o c é 1, então 1 vezes t, t. Então está aí 88 mais 80 vezes seno de t. É só procurar isso que eu tenho na alternativa. Observa aqui, a alternativa A, ele colocou em ordem contrária. Ele colocou primeiro 80 vezes o seno, mais 88. Ó. Primeiro 80 vezes o seno, depois 88. Mas é isso, está na alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Fico agradecido pela tua visita ao canal e até a próxima.